Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com todos os cursistas que nos acompanharam ao longo desse mini curso de alfabetização, desde março. Hoje é a nossa última sessão, já estamos até com saudades de todos e todas que participaram deste mini curso, e hoje nós teremos o prazer de apresentar a vocês uma etapa crucial para o processo de alfabetização, que é a educação infantil e a alfabetização integral. Esse minicurso de alfabetização integral, e especialmente hoje a apresentação da professora Beatriz Abuchain, que é a diretora, pode passar, por favor, o próximo slide, que é diretora de educação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é especialista em educação infantil, graduada em psicologia pela PUC, doutora em educação pela PUC de São Paulo, foi bolsista da CAPES, da Fulbright, fez estágio nos Estados Unidos, trabalha há mais de 20 anos com temas da educação e primeira infância e ocupou posições muito importantes como pesquisadora na Fundação Carlos Chagas, professora nas Faculdades Metropolitanas Unidas e diretora de projetos na Fundação Bracel. Atualmente, ela retornou à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal como gerente de políticas públicas em educação. Então, a todos e todas que participam desse minicurso, é um prazer estar apresentando aqui a professora Beatriz Abuchain. Eu vou voltar um slide para lembrá-los, né, de que no dia 8 nós tivemos a 9ª formação síncrona, sobre a importância da formação de professores, com o professor Haroldo Rocha, do Instituto Península e do Profissão Docente, em que nós discutimos vários temas ligados à formação de professores, né? Esse minicurso essa é a 10ª e última sessão. Nós tivemos, na primeira sessão, a história da alfabetização no Brasil, depois a importância do letramento matemático, a importância da formação inicial e do estágio probatório, que foi abordado pelo professor Haroldo, políticas de formação de alfabetizadores, a discussão sobre a formação de professores alfabetizadores, a apresentação de casos importantes de alfabetização, como é o caso de Sobral e Joinville, a alfabetização como um aspecto central do processo de equidade e também uma discussão sobre as publicações do Profissão Docente. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, a nossa palestrante, professora Beatriz Abuchain, vai apresentar hoje, eu acredito que talvez um dos temas mais importantes para o sucesso da alfabetização no nosso país. Falar da educação infantil e da importância da educação infantil para a etapa seguinte, já no primeiro ano e no segundo ano do ensino fundamental. Antes de passar a palavra para a professora Beatriz, eu quero agradecer a toda a equipe que está nos acompanhando, as meninas que apresentam em Libras, Elis e Greik. Quero também agradecer a Silvia, que faz todo o apoio ao minicurso, a Carol, que também apoia este minicurso. Quero agradecer também ao Instituto de Estudos Avançados da USP, onde esta cátedra, Instituto Ayrton Senna, está sediada, assim como a cátedra Sérgio Henrique Ferreira, liderada pelo professor Mozar Neves. Agradecer à cátedra Sérgio Henrique Ferreira por todo o apoio que nos dá
aos trabalhos da Cátedra Instituto Ayrton Senna e, especialmente, ao apoio da equipe das cátedras, né, ao andamento deste minicurso. Muito obrigada a vocês, espero que vocês tenham uma ótima aula hoje com a professora Beatriz Abuchain. Eu sei que está todo mundo aí atento aos dados do IDEB, que foram lançados ontem, mas agora eu acho que vamos tratar de algo mais importante do que o IDEB. Na verdade, vamos tratar de algo que é essencial para melhorar o IDEB dos anos essenciais. Então, com a palavra, a professora Beatriz Abuchain, nossa convidada especial de hoje. Muito obrigada, Beatriz, pela presença. Um prazer recebê-la aqui. Obrigada, professora Maria Helena, um prazer ter essa oportunidade, uma honra, na verdade, ter a oportunidade de interagir com você. Queria agradecer o convite do Instituto Ayrton Senna, acho que parabenizar pela iniciativa desse curso que é tão importante, e acho que é esclarecedor, né? Eu olhei o programa do curso, eu acho que já tiveram aulas, eu não consegui assistir todas, mas já tiveram aulas muito interessantes e esclarecedoras sobre esse tema da alfabetização. Acho que parabenizar também, né, as duas cátedras do Instituto de Estudos Avançados da USP pela iniciativa e pela parceria. E em nome da Fundação Maria Cecília, dizer que é um prazer estar aqui. Eu vou contar um pouquinho da história também da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e vou contar um pouquinho dos desafios desse tema de alfabetização e educação infantil. Então, eu acho que essa aula é muito bem-vinda, e é muito importante para a educação brasileira e para os próprios dados do IDEB a gente começar a pensar nesse tema da alfabetização desde o início, desde a educação infantil. Acho que eu vou pedir para compartilhar os slides, que daí eu já começo, então, a minha apresentação. Bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre o trabalho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma instituição que desde 2007 se dedica à primeira infância. Então, a gente trabalha com políticas públicas voltadas para essa faixa etária, não só em relação à educação, a gente tem um olhar que é integrado e intersetorial, então a gente trabalha com outras áreas, como saúde e assistência social. E por que a gente escolheu, né? Por que essa instituição escolheu trabalhar com a primeira infância? Porque é justamente na primeira infância onde tudo começa, né? Então, a primeira infância, ela contempla esse período até os 6 anos de idade, né? E é um período em que a gente se desenvolve de uma forma muito rápida e que a gente cria bases, inclusive neurológicas, para todo o desenvolvimento posterior. E é nessa fase que se forma, então, essa base para esse desenvolvimento integral cognitivo, e muitos neurocientistas chamam de janela de oportunidade, porque o cérebro, nesse período, ele é super plástico, ele é super possível de ser moldado. Então, o que a gente vive no início da vida, nesses primeiros anos, deixa marcas importantes para quem a gente vai se tornar, na nossa personalidade, na nossa capacidade de aprendizagem. Não é determinante, não é assim, puxa, deu algo muito certo ou algo muito errado no início da vida, e não tem como isso mudar ao longo da história. Mas a gente sabe que é altamente influente, que influencia muito, e eu vou mostrar alguns estudos para vocês nesse sentido. Então, aí eu trago algumas questões do desenvolvimento cerebral mesmo, né? Para a gente pensar, né, que até os 6 anos, 90% das conexões cerebrais já estão estabelecidas. Então, realmente, esses anos são anos muito, muito decisivos. E a fundação, então, como eu comentei com vocês, a gente não tem um olhar só para a educação infantil, a gente olha para outras temáticas, né? Como, por exemplo, a parentalidade positiva, que é essa capacidade dos cuidadores de serem responsivos e acolhedores com as crianças, né? Principalmente apoiando famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem um olhar para essas políticas públicas. Também olhamos para a questão da avaliação do desenvolvimento infantil,
Infelizmente, no Brasil, a gente não tem levantamentos populacionais que nos mostrem como que está o desenvolvimento das nossas crianças. A gente tem muitos estudos. Então, essa é uma pauta que a gente procura também articular com o governo. E em relação à educação infantil, a gente defende, né, a creche para quem quer ou precisa e a pré-escola para todos, né, porque ela é obrigatória pela nossa legislação, desde que seja com qualidade. Né? E como que a gente atua, então? A gente atua na produção de conhecimento, apoiando estudos sobre essa fase da vida. A gente mobiliza lideranças, e daí não só as lideranças públicas, né, não só o governo, mas lideranças privadas e sociais. A gente busca dar apoio técnico para que as políticas públicas sejam melhor implementadas no Brasil, sensibilizar a sociedade como um todo para a importância desse período, né, e fortalecer esse ecossistema de instituições que trabalham pela primeira infância. E aí eu vou entrar já no tema, né, da educação infantil. Eu trouxe algumas questões para a gente pensar no contexto da educação infantil no Brasil, antes da gente entrar especificamente no tema da alfabetização. Eu acho que cabe sempre a gente trazer um pouco dessa moldura para esse quadro que a gente vai pintar sobre a alfabetização. Então, eu trago aqui uma linha do tempo que eu acho que fica como referência para vocês, de documentos normativos muito importantes para a educação infantil. E o primeiro deles é a Constituição Federal de 1988, que estabelece, então, que é direito de todas as crianças o acesso à educação infantil, do nascimento até, na época, os 6 anos de idade. Depois a gente tem uma emenda constitucional que coloca a educação infantil terminando aos 5 anos de idade, e que seria, então, uma atribuição do governo essa oferta de educação infantil, e pelo Pacto Federativo Brasileiro, cabe, então, aos municípios ofertar a educação infantil no regime de colaboração com os estados e com o governo federal. Em relação, como eu falei, ao que está posto na Constituição, a gente tem duas mudanças, né? A gente tem, primeiro, essa criação do ensino fundamental de 9 anos. Então, as crianças de 6 anos que iam para a educação infantil, elas passam a fazer parte do ensino fundamental, esse é o primeiro ano do ensino fundamental, essa faixa etária. E a gente tem uma outra emenda constitucional, que é essa de 2009, a 59, que torna obrigatória a matrícula na pré-escola, ou seja, a partir dos 4 anos de idade. Isso é bastante importante, isso tem muito a ver com essa temática. Eu vou trazer dados sobre o acesso na pré-escola, e a gente vai ver o quanto que a educação infantil tem um papel importante para exercer em relação à aprendizagem das crianças. E aí eu acho que falando, gente, de questões mais pedagógicas, de orientações mais pedagógicas, a gente tem, deixa eu voltar aqui, que está 1999 e 2009. A gente tem, então, eu acho que 3 documentos que são muito importantes. A gente tem as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, que são mandatórias, então todas as escolas de educação infantil no Brasil têm que seguir essas diretrizes, e elas trazem questões relacionadas à leitura e escrita na educação infantil. E a gente tem, em 2017, a Base Nacional Comum Curricular, que obviamente está alinhada com o que propõe as diretrizes curriculares, e eu vou falar mais detidamente do que a base propõe em termos de currículo para a educação infantil. E mais recentemente, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, agora em 2024, que traz diretrizes operacionais de equidade e qualidade na educação infantil, que também diz muito respeito a essa conversa que a gente vai ter hoje, né? Do que as crianças devem aprender na educação infantil e quais são as oportunidades de aprendizagem que a gente deve proporcionar. E aí, aqui trazendo alguns números, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento da magnitude da educação infantil, são números do último censo escolar. Então, a gente tem quase 9,5 milhões de crianças matriculadas na educação infantil, é um número muito considerável.
E 72% dessas matrículas estão na rede pública municipal. A faixa etária, eu não falei anteriormente, fiquei falando aqui de creche pré-escola, né? Mas a gente tem, então, de 0 a 3 anos e 11 meses a creche, que não é uma etapa obrigatória, é uma etapa que as famílias podem optar por essa matrícula ou não, mas é sim responsabilidade do poder público ofertar essa vaga. E a gente tem a pré-escola, então, a partir dos 4 anos, que é uma etapa obrigatória. Temos 38% dessa população de 0 a 3 frequentando a educação infantil, e no caso da pré-escola nós temos 92%, que é um número bastante considerável, porém, a gente sabe que esses 8% são as crianças que estão de fora, são crianças em situação de maior vulnerabilidade social. A gente tem essa realidade também na creche, a gente vê famílias aí do quartil mais alto de renda conseguindo acessar mais a creche, e as famílias do quartil mais baixo com menos acesso à creche. Então, falar de educação infantil é sempre falar da questão do acesso, porque não é uma questão resolvida ainda no Brasil o acesso à educação infantil. Por quê? Porque a gente não conseguiu universalizar a pré-escola ainda, e a gente não conseguiu dar acesso a todas as famílias que demandam vaga em creche. Então, a gente tem que ter isso em mente e pensar que, infelizmente, as crianças em situação de maior vulnerabilidade são as que tendem a estar fora da escola. Em relação também a questões pedagógicas que nos interessam para essa discussão, a gente tem todos os municípios do Brasil com currículos alinhados à BNCC, seja porque adotaram o currículo estadual, seja porque criaram seu próprio documento. E atualmente a gente tem aí quase 80% de docentes atuando na educação infantil com licenciatura, né? A grande maioria é pedagogia, alguns não é a pedagogia, mas a gente tem, então, um percentual crescente de docentes com ensino superior atuando na educação infantil. E aí é que eu vou entrar no nosso tema, e eu trouxe de uma forma para a gente dialogar, que eu trouxe 6 afirmativas sobre leitura escrita na educação infantil para vocês pensarem, levarem para casa, enfim, refletirem se faz sentido, se não faz sentido, e eu vou apresentar cada uma dessas premissas e alguns argumentos, alguns estudos que me fizeram chegar a essas afirmações. Então, a primeira afirmação, que eu acho que eu já trouxe um pouco quando eu falei assim da importância da primeira infância, né, é que uma educação infantil de qualidade, ela constrói bases sólidas para aprendizagens futuras. Isso está comprovado em inúmeros estudos internacionais, e eu vou trazer alguns estudos nacionais aqui também para compartilhar dados com vocês. Então, crianças que frequentam uma educação infantil de qualidade, a gente já sabe que elas têm o seu direito constitucional garantido e elas têm oportunidades hoje muito sólidas de se desenvolver e de aprender. Mas pensando no futuro, né, no amanhã, nós sabemos já por diversos estudos que essas crianças, quando elas têm oportunidade de frequentar uma educação infantil de qualidade, elas vão ter um melhor rendimento no ensino fundamental, elas têm uma menor chance de evasão escolar, elas vão completar mais anos de escolaridade. No futuro, quando ficarem adultas, têm uma maior chance de empregabilidade e de receber maiores salários, e elas têm uma menor chance de se envolver com crimes, com uso de drogas e com terem uma parentalidade precoce. Esses estudos, eles são estudos que acompanharam, são estudos longitudinais, que acompanharam crianças que frequentaram uma educação infantil de qualidade, comparando com crianças que não tiveram essa oportunidade. Então, são dados muito sólidos que mostram essa importância da educação infantil. E aí, aqui trazendo um estudo nacional, que foi realizado no município de Sobral, vou explicar o estudo para vocês. A gente tinha uma coorte de 2019 de crianças de 4 e 5 anos, que a gente avaliou a aprendizagem
né, em linguagem e matemática. Aqui eu estou trazendo os dados de linguagem, que é o foco, né, da nossa discussão. Então, se a gente coloca, né, que essa coorte de crianças de 4 e 5 anos, elas tinham 100% de rendimento nos testes que foram aplicados, e a gente olha para 2020, para um grupo de crianças que não teve oportunidade de frequentar a pré-escola em função da pandemia, a gente vai olhar que as crianças que não tiveram oportunidade de frequentar a pré-escola, de nível socioeconômico mais alto, elas tiveram uma aprendizagem equivalente a 71%, né, dessas crianças de 4 e 5 que tiveram essa oportunidade em 2019. Mas se a gente olha para o nível socioeconômico mais baixo, para o grupo de crianças com nível socioeconômico mais baixo, isso equivale a apenas 57% de aprendizagem. A pandemia, né, ela acabou sendo um grande experimento para a gente entender a importância da escola. E aqui a gente entende claramente a importância da pré-escola. Quanto que essas crianças perderam em desenvolvimento e aprendizagem por não estarem de forma presencial na escola. Aqui eu trago um outro estudo que é muito interessante, que é do professor Daniel Santos, da USP de Ribeirão Preto, que ele junta cada uma dessas colunas um estudo. E ele coloca, então, que estudos com diferentes metodologias e com diferentes bases de dados mostram que crianças da pré-escola tendem a ter notas maiores no ensino fundamental. E aqui é o desvio padrão, ele mede isso por desvio padrão. Então, essa coluninha é o quanto mais alto que a nota foi no ensino fundamental, por elas terem tido a oportunidade de frequentar a pré-escola, quando comparadas com crianças que não tiveram essa oportunidade. Também esses estudos mostraram que essas crianças têm mais chance de concluir o ensino fundamental. Um outro estudo também que foi feito no Rio de Janeiro, na rede do Rio de Janeiro, 2017 e 2018, mostrou, tentando avaliar as aprendizagens das crianças em linguagem e matemática, mostrou que crianças que tinham uma frequência irregular à pré-escola, elas apresentavam menores taxas de aprendizagem, tanto em linguagem quanto em matemática. Então, aqui mais um estudo que mostrou isso na nossa realidade brasileira. E aqui, gente, é importante a gente falar isso, esse estudo a gente nem está considerando a qualidade da pré-escola. Qualquer pré-escola, a criança que frequenta menos, ela aprende menos. E, por último, esse estudo da Fundação Carlos Chagas, que eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe de pesquisa, que a gente olhou o desempenho dos alunos na Provinha Brasil, né, que olhava para as questões de alfabetização, enfim. E a gente viu que crianças que frequentaram, daí sim, uma boa pré-escola, uma pré-escola de qualidade, tiveram uma influência muito positiva nas notas dessas crianças na Provinha Brasil. Então, eu estou trazendo aqui, de forma muito breve, esses estudos, eu deixo as referências para vocês, se vocês tiverem interesse de ler, eu acho que são estudos bem interessantes, de uma forma bem concisa. Puxa, realmente frequentar a pré-escola faz diferença, faz uma diferença brutal na vida da criança. E aí a gente vai, e aqui trago, né, que uma educação de qualidade na primeira infância pode quebrar, inclusive, o ciclo de pobreza de uma geração para outra, porque essa criança que vai virar um adulto um dia, ela vai ter melhores oportunidades, tanto de ensino quanto depois no mercado de trabalho. E aí a segunda, então, premissa que eu queria trazer para vocês é que a aprendizagem da leitura escrita não começa no ensino fundamental. E eu trago isso, deve ser dizer, mas isso é óbvio que não começa no ensino fundamental, mas não é tão óbvio para todo mundo. Muitas vezes as discussões de alfabetização, elas ficam muito focadas apenas no ensino fundamental. E a gente sabe que a educação infantil pode e deve ter um papel muito importante nesse processo de alfabetização das crianças. Trago aqui uma referência da professora Magda Soares, que também tenho certeza que vocês estão familiarizados, né, dessa diferenciação de alfabetização, né, que é essa aquisição do sistema linguístico
dos símbolos mesmo, né? E a questão do letramento, que tem essa carga de prática social de leitura escrita, como que eu interajo, como que eu entendo os usos da escrita na sociedade. E aí eu trago isso, essa diferenciação, porque muitas correntes dentro da educação infantil acham que a gente tem que tratar só de letramento na educação infantil, que é, enfim, fazer a criança interagir com vários gêneros textuais, fazer com que a criança crie um gosto pela literatura, e com certeza tudo isso é muito importante. Mas a gente tem advogado na Fundação Maria Cecília que tem um espaço, sim, para aquisição, para um início de aquisição desse sistema linguístico na educação infantil também. Então, letramento, sim, com certeza, e alfabetização também, a gente considera como processos que são indissociáveis, né? E trago aí um trecho também, né, de uma obra da professora Magda Soares, que ela diz que uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever, uma criança letrada é uma criança que tem hábito, né? Ela tem as habilidades e até mesmo o prazer de leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunstâncias. Então, essas duas coisas são muito, muito importantes que sejam desenvolvidas na educação infantil, tá? E eu vou esmiuçar isso mais a seguir. Então, a questão da inserção no mundo letrado, ela acontece desde que a criança nasce. Desde que a criança nasce, ela vai desenvolver curiosidade pelas letras, pelos números, pelos símbolos, né? Então, essas funções sociais da escrita, elas vão sendo identificadas desde muito cedo, desde muito antes da criança até ter condições de escrever ou de pegar num lápis. Ela está imersa nesse mundo letrado. Qual que é o papel da educação infantil? E aí eu estou falando desde a creche. É o papel de formalizar esse processo e de ampliar esse processo, de fortalecer esse processo que naturalmente as crianças já passam, que é essa curiosidade. E ir um pouco além, que é dar o acesso também a esse sistema linguístico, né? Então, a terceira premissa é que não é o objetivo da educação infantil finalizar o processo de alfabetização. A criança não precisa sair com 5 anos. Ela pode, mas ela não precisa sair com 5 anos alfabetizada da educação infantil. Mas práticas de leitura escrita devem, e aí eu queria frisar o devem fazer parte do currículo da educação infantil. Isso está nos nossos documentos nacionais, tanto nas diretrizes curriculares nacionais, quanto na BNCC. E aqui eu trago algumas questões sobre a BNCC que mostram as especificidades da educação infantil. A gente não tem um currículo proposto na BNCC por disciplinas, como é para as outras etapas. A gente fala na educação infantil em campos de experiência. Esses campos de experiência, eles são integrados, eles não são separados. A professora não vai trabalhar um campo de experiência na segunda-feira, outro na terça-feira e outro na quarta-feira. Não. Numa mesma atividade, a professora pode trabalhar diversos campos de experiência, às vezes os 5 campos de experiências. O que a BNCC avança em relação a outros documentos que a gente tinha no Brasil e as próprias diretrizes? Ela traz objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que são muito claros, né? E dentro desses objetivos tem questões relacionadas à leitura e escrita. E essa visão de que a criança ela tem que estar no centro do processo pedagógico, que a criança ela é protagonista do seu processo de aprendizagem, e que a gente tem que olhar dessa maneira, né? Não é, eu vou falar um pouco a seguir da posição do adulto, dessa questão da intencionalidade educativa que o adulto deve colocar, mas não é uma intencionalidade educativa que sufoca a criança, é uma intencionalidade educativa que dialoga com as percepções das crianças, os interesses e as necessidades das crianças. Trago aqui para vocês uma referência de uma publicação da OCDE, que analisou currículos de educação infantil de vários lugares do mundo, e eles trazem o que é um currículo de alta qualidade para a educação infantil. Então, primeira coisa, isso que eu estava falando,
questão do protagonismo das crianças, né? Uma participação ativa das crianças. Interações constantes e significativas. Então, coloca essa questão da interação como uma questão central para a aprendizagem na educação infantil. Também os processos de criatividade. A questão, como eu estava falando, dos campos de experiência, da gente integrar várias áreas do conhecimento, da gente não olhar isso de forma compartimentada. E aí coloca tanto os processos cognitivos quanto os processos socioemocionais como complementares, e não um com maior nível de importância que o outro. Né? Uma centralidade na brincadeira, que isso os nossos documentos nacionais também trazem, e a importância da criança ter momentos de livre escolha, em que ela possa escolher o que ela quer fazer, com quais amigos ela quer interagir, no cotidiano da educação infantil. Então, aqui são alguns aspectos para a gente ter em mente, inclusive quando a gente for falar dessa questão da leitura escrita na educação infantil. Como que ela deve acontecer? Me parece que aqui tem bons parâmetros para a gente pensar isso. Eu trago essas duas imagens do Francesco Tonucci. Ele é um pedagogo italiano muito interessante, que retrata a infância de uma forma muito interessante. E eu sempre coloco que a gente tem o desafio, quando a gente fala de implementar a BNCC, da gente avançar em relação a essas práticas que estão colocadas aí. Então, à esquerda, né, a gente tem o menino chegando na escola, cheio de sonhos, achando que vai brincar, que vai estar em contato com a natureza, e a professora engolindo esses sonhos, né, ali com letras e números, e parece um caderno de caligrafia, né? Então, eu acho que é uma imagem muito provocadora para a gente pensar o papel do professor, porque é claro que o professor tem que ter uma intencionalidade, né? Mas como que a gente faz esses dois mundos conversarem? Esse mundo da interação, da brincadeira, do que as crianças desejam, do que elas querem fazer, com também o que o professor precisa introduzir em termos de conhecimento na vida dessas crianças. E a outra imagem da direita, que é esse cabide de crianças, que é muito triste, que a gente vê muito acontecendo ainda nas nossas creches e pré-escolas. Então, crianças que passam os dias, muitas vezes, sem nenhuma atividade estruturada. Quer dizer, então, tem essa coisa, o brincar livre. Então, deixa as crianças com alguns brinquedos ali, e as professoras sem tomar conhecimento daquilo. Então, são dois modelos que a gente deve tentar, de alguma forma, progredir, né? Não, acho que não é assim uma questão de a criança não tem espaço livre ou para brincadeira, mas como o professor organiza esse momento, como que o professor interage com as crianças durante esse momento, né? Tendo aí um planejamento pedagógico bem realizado, bem estruturado. Continuando falando do professor, né, que ele deve atuar, então, de forma intencional, planejada. Acho que o planejamento pedagógico é fundamental na educação infantil e contextualizada. Contextualizada, eu quero dizer que faça sentido para as crianças, tá? Para promover a leitura escrita na educação infantil. E aí eu trago um pouco dessa ideia do planejamento, daquela figurinha, né? Como é que se encontram esses dois mundos? Então, eu acho que tem as intenções do professor, que ele tem que ter bem claro da onde que ele quer chegar com as crianças, mas que tem que também seguir a partir dos interesses das crianças. Tem que haver esse diálogo na educação infantil. Como eu falei anteriormente também, a importância de mediar esses momentos de brincadeira livre, porque são momentos muito ricos de aprendizagem para as crianças. Entender e respeitar os ritmos das crianças, as crianças têm diferentes ritmos de aprendizagem, né? E a leitura escrita como parte do cotidiano, que eu vou tratar aqui na sequência. Aqui eu trago, gente, a definição da base na parte da educação infantil sobre intencionalidade educativa, e eu acho que vale a gente olhar, né? Que essa organização e proposição pelo educador de experiências que estejam alinhadas, tanto com os direitos, como com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão colocados na base.
Então, é uma oposição a uma ideia de desenvolvimento completamente espontâneo, que é um pouco isso, assim, eu vou colocar as crianças ali com os brinquedos e elas vão aprender. Não, a gente como educador, né, a gente tem um papel intencional, a gente tem um papel da onde que a gente quer chegar com as crianças, que habilidades que a gente quer desenvolver, e isso tem que estar presente no cotidiano da educação infantil. Mas a gente tem que cuidar para não cair muito no outro extremo, que é o extremo de, puxa, agora é tudo centrado no professor, e o professor, então, vai dar aulinhas para as crianças, né? E eu trago aqui esses dois universos, né? Então, as duas fotos que estão em cima é o que a gente poderia chamar de pedagogia da transmissão. Eu estou usando aqui um conceito que é da professora Júlia Formosinho, que ela faz, então, esse contraponto entre a pedagogia da transmissão e a pedagogia da participação. Então, por que essa primeira, né, a primeira linha de fotos aí é uma pedagogia da transmissão? Vocês vejam que as crianças, né, isso é uma pré-escola, foi eu que tirei essa foto, então são crianças aí de 4 anos. Elas estão sentadas, e a professora está lá na frente, ela está dando uma explicação, e elas estão numa posição muito, muito passiva, né? E aí, o que deriva desse momento de explicação da professora é a foto seguinte, onde a professora entrega um modelo pré-feito, né? Então, tem ali um bonequinho desenhado, que as crianças, então, eu não me lembro se iam pintar, elas iam fazer alguma coisa com isso. Mas, assim, elas não estavam criando nada, né? Então, a partir de um comando do professor, elas vão reproduzir alguma coisa, né? Então, e tem um foco muito grande no resultado, né? Porque eu posso, aí são esses bonequinhos, mas eu posso dizer, não, então eu vou colocar na lousa a letra A e todo mundo vai copiar e é a letra A, sem fazer nenhum sentido para a criança. E, por outro lado, a pedagogia da participação, ela é uma pedagogia mais dialógica, né? Ela tem um foco no processo e a gente vê as crianças num papel de protagonista no sentido de criação, no sentido de dar significado ao que está sendo trabalhado ali, né? E para dar significado tem que ter uma escuta do professor, tem que ter realmente esse diálogo. E aí eu vou entrar bem no dia a dia da educação infantil. Do que tem que acontecer, então, no cotidiano, para que as crianças tenham práticas qualificadas de leitura e escrita na educação infantil, que possam começar a desenhar uma base aí para todo o processo de alfabetização delas, muito baseado no que propõe como eixo curricular as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Eu trago aqui antes um estudo que a gente realizou em quase 3.500 turmas de creche e pré-escola em todo o Brasil, avaliando a qualidade da educação infantil. Esse estudo foi feito em 2021, em 12 municípios brasileiros. É o maior estudo que, pelo menos, eu tenho notícia que tenha sido feito sobre a qualidade da educação infantil. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente ver que a gente precisa avançar em alguns aspectos, em algumas dessas práticas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, apenas 29% das turmas avaliadas tinham práticas pedagógicas classificadas como boas ou ótimas. É pouco, né? Assim, não é nem 30%. Agora, esse próximo número nos interessa bastante. 39% das turmas não ofereceram atividades que estimulassem a leitura escrita. 39%. E 55% não foi observado a leitura de livros, que a gente sabe que é uma atividade fundamental para despertar o interesse das crianças em relação à leitura escrita. Né? Outras expressões e linguagem, né? Então, 27% das turmas não ofereceram atividades envolvendo teatro, música ou dança. E em relação ao mundo físico e à natureza, a situação ainda é pior, né? Porque são 67%. Então, aqui para a gente ter
essa fotografia que foi tirada e que demonstra os vários desafios ainda que a gente tem que avançar na educação infantil para ter uma melhor qualidade pedagógica. E aí eu vou trazer algumas das atividades aqui com algumas fotos, para a gente concretizar um pouco, né, afinal de contas, como que é esse trabalho com a leitura escrita na educação infantil. Então, essencial, brincar, as crianças terem espaços de brincadeira, as crianças terem acesso a brinquedos, as crianças poderem desenvolver a sua oralidade nesse momento, a sua capacidade de negociação, as crianças poderem fazer brincadeiras, inclusive, que envolvem a escrita, e a gente vê isso acontecendo. Desenvolver a oralidade, fundamental. Então, momentos de troca entre a professora e as crianças, entre as crianças, são fundamentais, né, na educação infantil. Eu, por exemplo, quando eu vou acompanho uma observação de uma turma de educação infantil, eu fico muito triste quando as crianças estão no refeitório, fazendo seu almoço, seu lanche, e a professora impede que as crianças falem nesse momento. É um momento de conversa espontânea, né? A gente, quando também janta, almoça, não conversa, por que as crianças não podem conversar? Então, a gente percebe, né, algumas práticas que acham que o silêncio é uma coisa boa. O silêncio não precisa virar gritaria, não precisa virar uma coisa que ninguém entenda o que o outro está falando. Mas é parte da educação infantil aprender a escutar o outro também. E aprender a falar, aprender a se expressar, a aumentar o seu vocabulário oral. Tudo isso vai ter um impacto depois na aprendizagem da leitura e escrita. Importantíssimo, gente, precisa de livro, né, nas escolas. E os livros, eles não podem estar numa biblioteca, né? Não tenho nada contra ter biblioteca na escola, eu acho ótimo, mas a gente precisa ter livros na sala e que as crianças possam acessar em diversos momentos, que elas possam acessar nos momentos livres, que elas possam acessar esses livros em momentos de transição de uma atividade para outra, que tenham um momento em que a professora possa ler um livro junto com as crianças, e eu estou falando de atividades que devem acontecer diariamente na educação infantil. Por quê? Porque a gente sabe que é importante as crianças apreciarem a literatura infantil. Eu acho que isso gera interesse sobre a questão da leitura e escrita. Então, isso também tem que estar presente no cotidiano da educação infantil. Bons livros, né? Livros que com uma boa curadoria, livros que sejam livros, obras realmente literárias para a educação infantil. E também, às vezes, é uma tristeza, porque a gente entra em sala e tem aqueles livros, assim, que são livros de banca de revista, que às vezes a professora tem que comprar porque não tem livro nenhum na escola, né? Então, a presença de livros e o uso desses livros, a gente já sabe que é bem influente no sucesso desse processo de leitura e escrita para a educação infantil. Importantíssimo, eu falei da questão do letramento, né, das crianças poderem interagir com diferentes gêneros textuais, como que é escrever um bilhete, como que é escrever um cartaz, como que é a escrita num livro de histórias, né, num livro de literatura, como que é uma poesia. Então, aprender sobre esses diferentes gêneros textuais é uma atividade também da educação infantil. Importância super grande de poder desenhar, de poder rabiscar, de poder se expressar, mesmo que não consiga ainda fazer as letras, né? E nessa foto a gente tem crianças aí pequenas, né? Crianças de creche, mas aprender como que pega, né? Como que pega o lápis, como que eu adquiro essa firmeza, tudo isso faz parte. Super importante, poder criar hipóteses de escrita, ser estimulado para o professor a criar essas hipóteses. Então, a gente está trabalhando, sei lá que tema, a gente está trabalhando sobre os animais e a gente está trabalhando com os pinguins, e as crianças naturalmente vão querer entender como que escreve essa palavra. Então, o professor tem que fazer essas associações, né, entre as letras e os sons que a gente fala, e as crianças se sentirem livres para criar as suas hipóteses de escrita. Ser estimulado a fazer registros, né? Aí a gente tem
2 registros, um que foi feito, né, da cozinha da escola, o outro que foi feito, que vocês vão ver que é um mapa da escola, que inclusive as crianças escreveram os lugares, né? Então tem ali sala, pula-pula, banheiro, foram as próprias crianças que foram já escrevendo, crianças aí de 5 anos, né? Que foram escrevendo também. Então, poder registrar as coisas que a gente vivencia, porque a escrita é sobre isso. Relacionar a fala com a escrita, eu já falei, né? Mas uma coisa que é muito legal na educação infantil, e deveria ser no ensino fundamental também, é a gente ter essas etiquetas, né? Que dizem o que são as coisas, para as crianças irem se familiarizando. E a gente tem isso em algumas salas, tem a sala que tem escrito na mesa, tem escrito mesa, na cadeira tem escrito cadeira, na lousa tem escrito lousa. E assim as crianças vão fazendo associações, né, entre o que está sendo dito e o que está sendo escrito. Tem a professora como escriba, né, então é isso, vamos escrever um bilhete para os pais, ou vamos escrever um bilhete para outra sala. As crianças ditando, e a professora podendo escrever e fazendo essas associações também. Trabalhar com o nome próprio, que é uma atividade muito importante na educação infantil, porque ela está muito relacionada a esse desenvolvimento da identidade da criança. Então, trabalhar o seu nome, mas também trabalhar o nome dos seus familiares, o nome dos amigos, qual letra que começa o meu nome, se eu consigo identificar meu nome na chamada que a professora faz todo dia. Tem várias formas que os professores fazem para trabalhar essa questão do nome próprio, e é um bom início para esse processo de alfabetização. E, por último, né, eu acho que, obviamente, poder identificar as letras, identificar palavras. E eu estou terminando já, vou trazer a sexta premissa aqui para vocês. Eu acho que é muito importante, né? Eu falei, assim, de um modelo de educação infantil que, às vezes, é muito solto. Mas, às vezes, a gente tem modelos de educação infantil que são muito, muito escolares e que não funcionam para crianças pequenas. Então, o que eu estou chamando de escolares? Então, então vai sentar todo mundo em carteira enfileirada e a gente vai ter aqui um livro ou uma cartilha ou o que quer que seja, e a gente vai ficar, então, 4 horas sentado aqui, vai ter 10 minutos de intervalo, e isso não funciona. Eu acho que já não funciona para crianças de 6 anos também, tá? Mas para crianças de 4 e 5 anos, e crianças menores, com certeza não funciona. A gente vê que aquilo não tem muito significado para elas, né? Porque a criança ela ainda está desenvolvendo a sua abstração também, né? Então, ela precisa, e não é à toa que a base fala de experiência, de campo de experiência, ela precisa experienciar. E essa experiência passa também pelo corpo dela, essa experiência passa pela imaginação dela, essa experiência passa pelo lúdico. Então, o que eu coloco aqui é que essas práticas elas devem ter significado para a criança, elas têm que ter contexto para a criança. Não pode ser atividade de treino, não pode ser copiada a lousa ABCD, né? Que muitas vezes a gente vê professoras e redes super bem intencionadas, porque querem que as crianças se alfabetizem, com esse tipo de prática, que acaba sendo uma prática muito empobrecida para a criança, né? E faz a criança também ficar cansada da escola, né? Porque se ela tem que ir lá, ficar num caderno, repetindo coisas, aquilo não fazendo nenhum sentido para ela querendo se movimentar, querendo brincar, e o professor insistindo de conter, né, o corpo dela naquela carteira ali, sentada, a criança também passa a não gostar da escola, né? Então, eu acho que uma escola que proporcione momentos em que a criança, sim, possa desenvolver a sua escrita, possa desenvolver a sua leitura, mas que isso seja a partir de coisas que tenham significado, que tenham sentido para ela. E aqui eu trago uma outra ilustração do Tonucci para a gente pensar, que é um pouco essa coisa da repetição, né? Então, o menininho chega até meio atrasado, com o cabelinho bagunçado, né? E estão todos os outros colegas ali com cabelinho bem, bem penteadinho, de óculos, né? E ele
E ele, para se sentir, né, eu acho que parte desse contexto, ele também ajeita o cabelo dele e ele repete esse ABC, que não tem sentido nenhum. Então, as crianças, elas são muito legais, gente. Elas fazem um esforço para se adaptar ao que quer que a gente proporcione para elas, né? Então, proporcionar atividades também que sejam vazias, as crianças, elas estão ali numa posição que elas vão acordar. Agora, se de fato elas vão aprender alguma coisa, vão se desenvolver, aí eu acho que é uma outra questão para a gente pensar. E nesse sentido, para finalizar, eu trago essa questão dos livros para as crianças na educação infantil. A gente não tem dúvida que os professores precisam de livros que ajudem eles no planejamento pedagógico, que tragam referências para esse planejamento pedagógico, que tragam, inclusive, atividades, porque o professor também, ele tem um limite também, né, do quanto que ele consegue criar. Então, é super importante essas referências para o professor. Mas as crianças com o livro, num modelo muito escolar, não nos parece adequado na educação infantil. Eu trago aí de novo a publicação da OCDE, porque eles discutem isso, eles discutem esses currículos que são mais escolares e currículos que são mais abrangentes, né? E eles chegam à conclusão, né, que essa questão do livro para a criança, ele acaba limitando a experiência da criança na educação infantil e acaba isso que eu falei, reduzindo muito o tempo que a criança tem para brincar, para discutir, para aprender a se relacionar. Tudo isso é currículo na educação infantil, né? E que muitas vezes a criança fica numa posição muito passiva, né? E que o professor também, porque assim, um professor que tem um super repertório, ele até vai conseguir usar a atividade do livro de uma maneira bacana, contextualizada. Se o professor não tiver repertório nenhum, ele vai ficar muito preso a isso, né? E aí vai ficar isso que eu falei, as 4 horas, como eu também já presenciei em escolas que eu visitei aí pelo Brasil, as crianças sentadas numa posição passiva, claramente desinteressadas porque estava acontecendo ali, né? Então tem um limitador aí. E muitas vezes, né, esses livros, tem livros de boa qualidade, gente, tem livros que não têm boa qualidade, né? Os livros que não têm boa qualidade, o conhecimento aparece de uma forma muito fragmentada, é uma coisa muito transmissível, uma pedagogia muito conteudista, e que a gente acha que não cabe na educação infantil. Né? De novo, né, quero frisar a importância desse diálogo entre o saber que o professor coloca na mesa e que ele tem que colocar, e esse processo que a criança traz da própria interpretação que ela faz do mundo. Então, a gente precisa, na educação infantil, ter esse professor como mediador, e um mediador que tenha uma escuta ativa da criança, né, que realmente possa puxar das crianças, né, o que elas têm de saberes, de conhecimentos, de experiências, de sentimentos, para esse momento de atividade na educação infantil. E aí, dessa maneira, então, a gente vai ter uma educação infantil que promova práticas adequadas de leitura e escrita e que, com certeza, vão criar uma base para todo o processo de alfabetização que vai se finalizar no ensino fundamental. Era isso, eu deixo aqui as 6 premissas, né? Repasso aqui com vocês. Queria agradecer mais uma vez. Coloquei aqui na apresentação que vocês vão ter acesso os sites da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Convido vocês a entrarem no site da Fundação. Tem uma biblioteca com material muito relevante sobre primeira infância e tem publicações sobre educação infantil. Também temos uma plataforma que chama Primeira Infância Primeiro, que traz dados sobre primeira infância para todos os municípios brasileiros, então você pode encontrar o seu município lá. Então, para todos os municípios, tem dados também agregados, né, por estados e para o Brasil. E, por último, o site do Núcleo Ciência pela Infância, em que também vocês vão encontrar materiais muito qualificados sobre primeira infância. Então, é isso, era esse o meu recado. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Beatriz, foi excelente a sua apresentação, tomei várias notas aqui e temos duas perguntas para você, que são bastante, tem muitos elogios, né? Tem uma pergunta que gostaria que você falasse sobre avaliação da educação infantil. E uma Nossa, outra, esse é um... Diga, vai lá. a outra pergunta o que não se deve fazer na educação infantil quando o tema é. Cadê? Espera aí, está aqui. Sumiu. O que não se deve fazer na educação infantil quando o tema é alfabetização? Como explicar para o diretor da escola sobre o respeito com a criança e que não se deve forçar ou escolarizar a criança? São essas duas perguntas que surgiram. Ótimo. A Ana Rita, então, pediu para falar sobre a avaliação da educação infantil. Então, pelos nossos documentos nacionais, a avaliação das crianças deve ser feita na escola. A educação infantil não retém as crianças, né? Não é, a criança não reprova na educação infantil, mas é muito importante que se tenha um acompanhamento e que essa avaliação que é feita na educação infantil, que ela possa chegar no ensino fundamental também, quando chega essa criança no ensino fundamental. Tem algumas redes que têm esse tipo de prática, e a gente acha que é muito bem-vinda, né, para entender a trajetória dessa criança. É fundamental envolver as famílias nesses momentos de avaliação, então conversar com as famílias sobre essa trajetória de cada criança, e a gente vê a indicação nas nossas diretrizes curriculares nacionais do que é chamado documentação pedagógica. O que é isso? Né? Não é aplicar uma prova na criança, né? É a gente documentar como que está sendo essa trajetória da criança. E isso dá para ser feito de várias maneiras, inclusive usando recursos audiovisuais, usando foto, usando vídeo, contando como que está sendo o trajeto dessa criança. Então, vamos pensar uma criança bem pequena, né? Que está aprendendo a caminhar, uma criança aí por volta de um ano, né? A gente ter esse registro da criança, porque às vezes isso acontece na creche, não acontece em casa, né? Então, eu estou dando um exemplo bem concreto. Mas o que essa documentação pedagógica ela deveria mostrar? Ela deveria mostrar justamente esse processo, essa evolução da criança. Nessa documentação também se colocam as produções da criança, o que ela fez nesse período, os desenhos, as ilustrações, as coisas que ela escreveu, tudo isso pode estar nesse registro que a professora faz, né? Muitas professoras trabalham isso com as crianças, então as crianças criam com a professora uma espécie de portfólio, e elas conseguem contar também, até para a família e para os amigos, como que foi aquele período, aquele trimestre ou aquele semestre, né, dependendo da rede da escola, a periodicidade que isso é feito. Então, sim, tem que ter registros. Eu acho que as professoras deveriam muito ser estimuladas a registrarem o cotidiano, inclusive as falas das crianças, porque esse registro do cotidiano, ele faz com que a professora possa planejar a partir do que ela registrou, a partir do que ela acha que pode ser melhor trabalhado com as crianças, temas que surgem nas conversas com as crianças, que pode se pensar em fazer projetos pedagógicos ou sequências didáticas a partir desses temas, porque são temas que estão interessando as crianças, né? Então, a avaliação na educação infantil está colocada dessa forma. Em relação, né, a explicar, né, foi a Gláucia que fez essa pergunta e eu me solidarizo, porque não é fácil explicar para as pessoas como que acontece o desenvolvimento infantil. E acho que tem uma expectativa da sociedade em relação à alfabetização.
Essa expectativa é muito forte, gente. Eu trabalhei em escola bastante tempo da minha vida, assim, e os pais ficavam muito felizes quando as crianças levavam uma folhinha para casa, porque parece que na folhinha continha toda a aprendizagem das crianças, e a gente sabe que não é verdade, né? Que as crianças fazem muitas descobertas que não estão registradas numa folhinha. Então, tem uma ansiedade em relação a essa questão da alfabetização, tanto das famílias como, né, no caso que a Gláucia cita, do diretor da escola, mas eu acho que tem que ter conversas sobre o que é esse desenvolvimento infantil, e essa própria documentação pedagógica vai ajudar esses adultos a entenderem que a criança está evoluindo, né? Talvez ela não tenha chegado, ela não está conseguindo escrever frases ainda, mas ela está criando hipóteses descritas de algumas palavras que são do interesse dela, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que é uma conversa com a sociedade, porque no senso comum as pessoas estão esperando uma atividade super estruturada e que a criança mostre que ela conseguiu fazer isso, e não é bem esse o objetivo da educação infantil. Acho que é isso, não sei se tem uma pergunta aqui do Gustavo, posso responder já? Pode Seu sim, aqui, ó. Beatriz. Como você imagina que essa avaliação das crianças, que é feita de forma individual pela professora, podem ser traduzidas em indicadores acompanhados a nível municipal, estadual e federal? Eu acho, Gustavo, que são processos aí diferentes. Eu acho que tem essa avaliação que a professora faz das crianças com esse objetivo, né? De socializar com a família, de pensar no seu planejamento, de socializar com a criança também essa memória do que aconteceu. Mas em nível nacional, eu acho que tinham que se pensar, pelo menos em estudos amostrais, sobre a aprendizagem das crianças. A gente, na Fundação Maria Cecília, tem apoiado estudos nesse sentido, principalmente para a gente olhar para as crianças de 5 anos e entender como que elas estão saindo da educação infantil. Nesse momento, no Brasil, a educação infantil está participando do SAEB, né, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, mas ainda de uma forma muito restrita. Como que a educação infantil participa do SAEB? Por meio de questionários que são preenchidos por professores, diretores de escola e pelos gestores, né, do município. Então, a gente não tem nenhuma informação sobre a aprendizagem das crianças, não temos. E o que a gente tem defendido é que pelo menos a gente tenha algum estudo nacional que olhe para essa faixa etária. A gente, na Fundação, está apoiando um estudo junto com a OCDE, que está fazendo uma avaliação de crianças de 5 anos em diversos países. Do Brasil vai ser um desses países, então eu acho que em mais 1 ano e meio a gente vai ter os resultados desse estudo, mas de fato o governo, infelizmente, não está fazendo nada nesse sentido, o que é muito ruim, porque a gente sabe que dados de avaliação, eles ajudam a direcionar as políticas públicas, né? Como é que o gestor vai tomar decisão se ele não tiver dados? A gente defende na Fundação também, assim, só para finalizar, uma avaliação que seja da qualidade da educação infantil, que a gente olhe para as interações e para as oportunidades de aprendizagem que estão sendo dadas para as crianças, por meio de observação, um observador externo. Aquela pesquisa que eu mostrei para vocês foi construída dessa maneira, né? Um observador externo vai em sala e olha o que está acontecendo ali. Isso já dá muitos dados para pensar, tanto o que precisa ser melhorado na escola imediatamente, né? Mas para pensar também na formação continuada dos professores nos municípios. Mas não temos nem essa avaliação da qualidade, não temos avaliação das crianças. O que temos é uma avaliação que olha mais para a infraestrutura e para os recursos humanos da escola, que é o que está hoje em dia no SAEB. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, Beatriz. O que eu entendo é que as principais questões e dúvidas dizem respeito mesmo ao tema da avaliação e como trabalhar
as interações, os espaços de aprendizagem das crianças na educação infantil, para prepará-las para o ensino fundamental, primeiro ano. Eu entendo que essa é uma preocupação geral, porque ou a educação infantil ela se afasta da ideia de alfabetização, como apareceu aqui, né? Ou então ela muitas vezes pode endereçar para uma escolarização precoce, inadequada, né? No sentido mais formalista da palavra, e não com a intencionalidade pedagógica para desenvolver as crianças e tudo. Mas eu acho que foi excelente, Beatriz, eu espero que esse estudo da OCDE fique pronto logo, para que a gente tenha boas evidências para enriquecer um debate necessário que no Brasil parece que está meio submerso, digamos, né? Não há uma linha de discussão sobre a avaliação da educação infantil que trate e aborde os temas que você trouxe aqui hoje nessa formação. Foi muito bom, muito obrigada, eu agradeço enormemente. Nós vamos liberar os slides, tem muita gente pedindo, e também quero agradecer a presença da Beatriz, não sei se ela quer se manifestar, fazer alguma despedida, e daqui a pouco vamos encerrar. Não, eu acho que dizer mais uma vez que é uma alegria estar trazendo esse tema da educação infantil num curso tão importante sobre alfabetização, aí com parceiros tão importantes, agradecer em meu nome, em nome da Fundação Maria Cecília, e convidar, eu acho, assim, para os sites e redes da Fundação Maria Cecília, onde vocês podem encontrar aí mais materiais sobre o tema. Então, super obrigada para quem assistiu, um prazer estar com a professora Maria Helena, e agradecer ao pessoal do Instituto Ayrton Senna. Muito obrigada, gente.